A gente está falando do capítulo final do Evangelho de Mateus. E olha, isso aqui é muito mais que um texto sagrado. É quase um roteiro de suspense, sabe? Tem conspiração, tem evidência histórica que nem se imagina e, no final, uma ordem que simplesmente virou um mundo de cabeça para baixo. Para a gente começar a entender essa história toda, vamos direto para o maior mistério dela. Por que raios os soldados romanos, guardas de elite, contariam uma história que basicamente assinava a própria sentença de morte deles? Beleza, então vamos fundo na primeira prova que a gente tem. O que os guardas disseram oficialmente. E essa é uma história que colocava a vida deles por um fio. Então, o que aconteceu foi o seguinte: os chefes dos sacerdotes chegaram com uma história pronta, um roteiro. E era bem simples. Os discípulos vieram e roubaram o corpo enquanto a gente dormia. Só que para quem contasse essa história, no caso os guardas, as consequências seriam fatais. E aí que a coisa fica séria. Para a gente ter uma ideia do perigo, a gente precisa entender como funcionava o exército romano. A disciplina era absurda. Um soldado pego dormindo em serviço, a pena era a morte. Simples assim. Não tinha segunda chance. Pensa só na sinuca de bico que esses guardas se meteram. De um lado, eles podiam contar a verdade, falar de um evento sobrenatural e, sei lá, ser punidos por falhar na missão. Do outro, podiam pegar uma grana preta, uma fortuna, mas para isso teriam que admitir que dormiram no posto. Ou seja, era escolher entre uma punição incerta e uma execução quase garantida. Isso mostra o tamanho da pressão e do dinheiro que rolou para abafar essa história. Ok, a gente já falou do que foi dito, mas e as provas físicas? E a arqueologia? Será que ela tem algo a dizer sobre essa história? Vamos dar uma olhada. Para começar, o próprio lugar do túmulo. A arqueologia moderna confirma que o local que a tradição aponta como sendo o túmulo realmente ficava fora dos muros de Jerusalém na época. E isso bate certinho com o que a gente sabe sobre os costumes de sepultamento judaicos daquele tempo, ou seja, o cenário historicamente correto. E a coisa fica ainda mais concreta. Lembra do Caifás, o sumo sacerdote que organizou o julgamento e subornou os guardas? Pois é, ele não é só um nome num livro. Em 1990, encontraram em Jerusalém uma caixa de ossos, um ossuário, com o nome dele. É a prova física de que um dos personagens principais dessa trama realmente existiu. Agora, a nossa análise muda de foco. Vamos olhar para quem foram as primeiríssimas pessoas a verem o túmulo vazio e quem elas eram. Nossa, isso diz muito sobre a história. Então, a primeira notícia de que ele tinha ressuscitado não foi dada para uma autoridade ou para um dos apóstolos homens que, aliás, estavam todos escondidos com medo. Não, foi entregue a um pequeno grupo de mulheres que o seguiram até o fim. E aqui tem um detalhe que é simplesmente genial. Se alguém quisesse inventar uma história convincente naquela época, no século I, a última coisa que faria seria colocar mulheres como as primeiras testemunhas. O testemunho delas simplesmente não tinha peso legal, era visto como não confiável. O fato de o relato insistir nisso é para muitos um sinal forte de que as coisas aconteceram exatamente assim. Agora a gente chega no ponto alto do capítulo, o momento em que Jesus reaparece para os discípulos e dá a eles uma ordem que ia mudar a história para sempre. Essa instrução ficou conhecida como a Grande Comissão, e foi ela que pegou o que era um movimento restrito à Judéia e o transformou numa missão que se espalharia pelo mundo todo. E olha como a ordem começa. Não é com um por favor, é com uma afirmação de poder total. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Isso prepara o terreno, né? Deixa claro que o que vem a seguir não é uma sugestão. E o comando em si é super direto, um plano de ação em 3 passos que virou o DNA do movimento. Primeiro, vão e façam discípulos em todos os lugares. Segundo, batizem, como um rito de iniciação. E terceiro, ensinem, repassem tudo o que foi ordenado. É um ciclo completo. Bom, e para fechar nossa análise, tem uma última prova, só que dessa vez não é um objeto, não é um osso. É uma técnica literária, uma jogada de mestre escondida no próprio texto. Essa técnica se chama inclusio. Pensa nela como uma moldura de um quadro. O autor coloca uma ideia ou uma frase no comecinho do livro e repete a mesma ideia lá no finalzinho para amarrar tudo. Então vamos ver a primeira parte dessa moldura. Lá no primeiro capítulo de Mateus, Jesus é apresentado com um nome bem específico, Emanuel. E o texto faz questão de explicar o que significa: Deus conosco.
Agora corta para a última frase do livro inteiro, lá no final do capítulo 28. Jesus não se despede, pelo contrário, ele promete: "E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." É a mesma ideia. É isso, a inclusão funcionando perfeitamente. O Evangelho de Mateus começa com a promessa da presença de Deus e termina com a confirmação dessa mesma promessa. A história toda fica dentro dessa grande moldura de Deus está aqui. Certo, a gente viu um monte de coisa. Então, o que tudo isso quer dizer quando a gente junta as peças do quebra-cabeça? Pensa bem, a gente viu uma tentativa de acobertamento que fez guardas arriscarem o pescoço. Vimos provas arqueológicas que conectam a história com lugares e pessoas reais. Vimos a escolha super radical de mulheres como primeiras testemunhas. Um plano de ação global. E, para fechar com chave de ouro, uma estrutura literária impecável. É muita coisa, né? E o ponto principal aqui talvez seja o contraste. O poder de Roma, os palácios, os tribunais dos sacerdotes, tudo isso virou ruína, coisa que arqueólogo escava hoje. Mas aquela promessa final da história, ela continua ecoando até hoje. Isso nos deixa com um pensamento final que talvez resuma tudo. O poder que realmente mudou a história não veio do trono de um palácio, mas sim da promessa que saiu de um túmulo vazio num jardim.